Fala galera, nós estamos aqui para mais um episódio do Maia Laranja, do nosso Crosscast. Hoje estou aqui com dois convidados muito especiais. Estou aqui com a Mari Bá, missionária. Dá um oi, Mari. Oi, pessoal. Estou aqui com o Marco também. Salve, bom dia. Estamos aqui nessa manhã curitibana. Eu estou muito feliz de a gente estar aqui. Então fica com a gente aí, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo. Se você não viu os outros episódios do Maia Laranja, a gente já gravou um episódio com a Giovânia. Já gravamos um episódio com o Diego também, foi bem legal. E hoje a gente está aqui com dois missionários, dois missioneiros, né, Marco? Missioneiros. Mário missionário, Marco fruto de um trabalho missionário também, eu poder contar um pouquinho da sua história. Então, pra gente começar, Mário, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui. Você é IBB há muito tempo já, né, Mariana? Foi missionária ali fora, então compartilha um pouquinho da sua experiência. Na verdade, eu comecei minha caminhada ministerial aqui na IBB, como obreira. Olha aí, da Juventude Cross, com o pastor Thiago, a Ari. Na época tinha mais algumas pessoas. Então, comecei minha caminhada aqui em julho, acho que era julho de 2011. Então, desde julho de 2011 eu tenho servido no ministério em tempo integral. Depois eu fui para a África por 4 anos, morei em 2 países lá. Mas o país que eu mais fiquei foi o Quênia. Trabalhei com o povo muçulmano, trabalhei com criança, adolescente. E depois eu dei um pause e fui para os Estados Unidos fazer meu mestrado em aconselhamento clínico. Você e é agora eu tô de né? volta. Sou psicóloga. Ah, é verdade, esqueci disso. Sou psicóloga também. Missionária e psicóloga. Que legal. E aí agora eu tô de volta aqui no Brasil, continuo trabalhando com a MIAF, Missões para o Interior da África, que é a minha organização. E agora eu trabalho exclusivamente com o cuidado missionário, de missionários que estão no campo ou são do staff aqui Até do Brasil. porque você viveu isso lá, né? Então Sim. Você sabe que como esse cuidado é importante. Sim. Legal. E aí mudei meu ministério para isso e agora estou bem focada em cuidado missionário e atendendo também como psicóloga. Então olha aí, se você que é jovem e quer saber como participar e como viver missões, temos aqui a Mari, na nossa igreja, pode conversar com você. Marquito, conta um pouco da sua história aí, como é que você chegou aqui em Curitiba, de onde você veio. Já dá um resumão então? Então vamos lá. Eu sou o Marco, obreiro da IBB, moro no Brasil há 5 anos. E fazer um parênteses, diga. Gente, o Marco é o estrangeiro que, na minha percepção, pode falar o que você quiser aí nos comentários, que melhor fala português em menos tempo. Fala muito bem. Mari? Fala assim, nossa, quase sem sotaque. Eu fico muito espantado. Tem uns pastores que moram aqui no Brasil, são dos Estados Unidos. Há 20 anos. E não falam português. O Marco tá aqui há 5 anos e é tradutor suplementado. Caraca, nossa. Pela fé. Tá, enfim, mas eu sou fruto de missões, assim como o pastor Matheus já falou. O projeto PEP, ele é um projeto da Junta de Missões Mundiais. E eu fui da primeira turma, fiz parte da primeira turma do PEP no Paraguai, né? Que legal. E daí, aí começa, eu acho e sempre entendo que ali começou a minha caminhada, tipo, já no mundo de missões, enfim. E começava com as histórias que os missionários contavam, do que estava acontecendo no mundo, do que Deus estava fazendo ao redor do mundo. E eu ficava tipo, caraca, que massa, eu quero estar dentro disso, eu quero que Deus possa usar a minha vida para que isso também seja parte da minha realidade. E daí isso me leva a querer falar de Jesus, já na escola, no colégio depois também, e assim, crescendo também. Aí comecei a me envolver em algumas agências de missões lá no Paraguai, viajando pelo Paraguai mesmo, enfim. Legal. Não em tempo integral, mas fazendo como o que a gente faz aqui na nossa igreja no Carnaval, de ações missionárias, enfim. E já estando caminhando bastante tempo em missões lá, aí eu pensei, cara, eu preciso estudar teologia, porque, né, Deus está usando essa área na minha vida. E daí eu falei para os meus pastores, eu tinha 14 anos, falei, vou fazer teologia. Daí eles, não é o tempo, você está com 14 anos. Daí, em oração ainda, continuando em oração e pedindo para Deus me capacitar ainda mais. Aí ele abre uma porta no Brasil, tipo a IBB, através da Junta de Missões Mundiais, enfim, e daí se abre a porta de... Tem um intercâmbio lá no Brasil, em Curitiba, é frio pra caramba, uma escola lá que Deus está te abençoando. E aí, ao mesmo tempo, para que eu pudesse aprender também, ter esse contato com missões transculturais, né? Daí eu falei, cara, tô com medo, mas vamos de cabeça. Vamos com medo mesmo. Vamos com medo e é isso aí. E daí foi assim que eu cheguei há 5 anos aqui no Brasil, né? E daí a partir que cheguei aqui já
fui consagrado obreiro na IBB, passei pelos Guardiões, primeiro com o pastor Romo, aí depois nos adolescentes no UP, passei pela educação cristã e estamos juntos em missões agora também. Então tá sendo bem legal. Que legal. E hoje o foco é a gente conversar um pouco sobre o Maio Laranja, que é um mês de uma intensificação maior, ou trazendo a temática à tona com relação ao abuso, prevenção, né? Abuso sexual com relação a crianças e adolescentes. E Mari, imagino que vivendo missões você deve ter se deparado algumas vezes com esse tipo de situação, com esse tipo de... como que eu posso dizer? Do abuso mesmo, né? Vendo crianças, vendo adolescentes. E a ideia hoje aqui também é a gente trazer para os nossos jovens e adolescentes uma perspectiva de como que o adolescente pode, ou o jovem pode se preparar para estar no campo missionário. Dessas experiências que você viveu, o que você pode compartilhar com a gente? Como que era essa vivência lá nos países onde você estava na África? Como lidar com isso no campo missionário? Ou como que era isso no campo missionário? Como que foi essa vivência para você lá? A primeira coisa que eu acho importante ressaltar é que, infelizmente, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Então, por todos os países que eu morei, em todos os lugares que eu fui, eu tive contatos, por eu ser mulher, né, a maior parte das vezes com meninas, mas isso não significa que não acontece com meninos, mas eu tive muito contato com meninas que foram abusadas sexualmente em todos os países que eu passei. Não teve um que eu falei que não foi alguém que veio conversar comigo, pedir oração. Enfim, hoje mulheres adultas, e também no Quênia eu tive a oportunidade de trabalhar numa escolinha primária onde tinha muitas crianças e algumas suspeitava-se que tinham passado por um abuso sexual, né? Então, assim, a primeira coisa da minha experiência que eu posso falar é que, infelizmente, acontece em todos os países do mundo. Né? Eu acho que é por isso que é bem importante a gente ficar preparado, e também é bem importante a gente trazer conscientização mesmo, de que é uma coisa que, infelizmente, mais uma vez, é muito comum. A gente sabe que o maio é um mês que a gente fala mais disso, mas ter isso sempre no radar, né? Ter isso sempre à vista dos olhos, no sentido de vou estar atento, né? Quero ir para o campo missionário, talvez eu me depare com isso. Você com certeza vai se deparar com isso. Se você trabalha com pessoas, você vai se deparar ou com a criança que está sofrendo um abuso naquele momento, ou com um adulto que já sofreu um abuso e que hoje apresenta sinais do trauma que ele passou quando ele era criança. Então não é tipo, se eu for pro campo, talvez eu me depare com isso. Não. Com certeza, se você for trabalhar, seja com crianças, seja com adultos, você vai, em algum momento, se você se envolver bem na vida das pessoas, profundamente, você vai se deparar com isso. Vai. E eu acho que é por isso que é tão importante, antes de ir pro campo, você também se preparar. No sentido do seu cuidado. Né? Porque às vezes você, antes de ir pro campo, passou por uma experiência assim, sofreu algum tipo de abuso, e aí não tratou aquilo. Quando você chegar no campo, aquilo vai aflorar. Porque a gente estava conversando um pouco antes, né? Às vezes você está sozinho no campo, às vezes você está uma caminhada mais solitária, não que ela precise ser de solidão, mas é uma caminhada mais solitária no sentido de estar ali no campo, à frente, né? E se você não tiver isso resolvido, quando você chegar no campo, isso vai acabar aflorando, né? Com certeza. Com certeza, é um cuidado que até a pessoa que está se preparando para ir precisa ter em vários aspectos, né? Não é fácil ouvir histórias de abuso sexual, não é fácil se deparar com crianças que passaram por isso. Tenha você tido um histórico parecido ou não, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi um relato de um abuso sexual, eu fiquei arrasada, é muito difícil. Né? Então, precisa haver um preparo até emocional. Até para você ser um missionário saudável também, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, se você já não resolveu, você vai ter mais dificuldade em lidar, né? E se você não está preparado para fazer aquilo, ou para ouvir aquilo, você vai ficar tipo, cara... Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi, eu fiquei indignado, assim, sabe? E pior que eu conhecia quem tinha feito. Isso lá no Paraguai. Isso lá no Paraguai. Então, tipo, o sentimento de, cara, eu preciso fazer justiça agora, era muito forte, mas, cara, eu precisava fazer alguma coisa, mas não era aquilo, entendeu? Tipo, você precisava se colocar à disposição e assim por diante.
Acho que isso é muito comum. Eu escuto bastante também de homens que ouviram relatos de abuso, né? Essa coisa de a raiva, assim, a vontade de fazer justiça. Tipo, meu, se eu pegar esse cara, eu mato ele infeliz. Tipo, com todo respeito. Sim. Mas assim, né, essa coisa de assim, cara, quando você escuta, você quer tirar a criança daquela situação, ou você quer pegar o abusador e sumir com o cara, né? Então, é bem assim mesmo. E nessa área, assim, como que faz então? Você está no campo missionário e escuta um relato. Porque esse senso de justiça eu acredito que vem mesmo. Mas e aí? Quais são alguns caminhos que a gente pode pensar assim, Mário e Marco também? O Marco já falou nesse sentido do cuidado, né, de estar disponível, mas alguns caminhos que você viveu, então tipo, você ouviu um relato, cuidar da pessoa, como lidar com isso no campo? A minha organização, por exemplo, ela tem uma política de proteção com as crianças, né? Então, por exemplo, se eu tenho suspeita de que algum filho de missionário, porque acontece também, tá, com filho de missionário, algum filho de missionário, algum local do lugar onde eu estou trabalhando está passando por abuso, a primeira coisa que eu faria, né, seria contatar os meus líderes. Mas por quê? Porque a minha organização tem essa política muito séria em relação à proteção da criança. Então eu, como missionária, eu tinha essa proteção também. De eu poder ir até meus líderes e falar o que a legislação do país fala. E o que é triste é que, assim, a maioria dos países, pelo menos que eu passei, eles não têm ainda uma legislação contra isso. Então eu vou falar para a polícia. Daí eu chego lá para a polícia de um bairro no Quênia, super... A polícia vai falar, acontece com todo mundo. Tipo, o que é isso? Fila, né? Normal, não vai atrás do cara, o cara some. Então, assim, saber lidar com a impunidade é algo que eu tive que aprender também, né? De tipo, que nem você falou, da raiva e tal. Eu tive que aprender. E não vê nada sendo feito, né? Mas assim, tomar os caminhos legais é sempre uma possibilidade, mas eu queria só destacar que é muito difícil casos de abuso virem à tona e eles não serem abafados. Então, normalmente os casos são abafados, sim. Seja porque eles acontecem dentro de organizações missionárias, porque acontece também. Seja porque eles acontecem em países onde a impunidade rola solta. Seja porque normalmente são pessoas da família. Então, tipo, 80% dos casos, o abusador é conhecido da família. Então, assim, essa coisa de tomar os caminhos legais em relação ao abuso, ela é muito complicada, principalmente quando você está num país que não é o teu. Aqui no Brasil eu sei o que fazer. E até porque você é um estrangeiro lá, né? Então muitos acessos legais ao estrangeiro são negados por ser estrangeiro. A tua autoridade é um pouco limitada. Isso que eu ia dizer, o Marco vive um pouco disso aqui no Brasil. A gente conversando há um tempo atrás sobre questão de CPF, RG, e ele tendo que tirar tudo, e cidadania, e daí se for tirar a cidadania do Brasil, tem que cancelar do Paraguai. Nossa, sério? Bem isso. Não, por isso que eu não sou brasileiro ainda. Mas é bem isso. Tipo, tem um limite e além você tem que ter alguém que é local mesmo, sabe? Pra te dar esse apoio. Senão você fica, cara, agora eu sei do que tá acontecendo com a criança e... Ainda mais quando se trata de um crime ou de alguma coisa que é um atentado à moral, à sexualidade da criança, é mais difícil ainda, né? Porque daí... Vamos pensar assim, no Brasil a gente tem total acesso, já não é tão fácil. Vou chegar na delegacia e vou falar e o que vai acontecer, e a gente não sabe muito, imagina num país estrangeiro, né? Eu não sei como que é lá também, mas assim, existe um componente de vergonha muito grande, que impede até às vezes a família de assumir o que está acontecendo. Então vamos supor, estou trabalhando num programa do PEP lá, vejo que uma criança está sendo abusada. Aí eu vou no meu líder de time, não sei como é que funciona na junta, né? Mas daí, vou no meu líder de time, aí eu e meu líder de time vamos na casa da pessoa. Eu não me surpreenderia na África eu ouvir a mãe da criança falar assim, não é nada, não, e ela tá inventando, porque isso acontece, de novo, em todos os lugares do mundo. Né? Então é muito complicado. Isso que você falou de trazer alguém local, eu achei sensacional, porque é isso. Né? A gente, como estrangeiro, tem até um certo ponto de influência. Mas quando você traz uma pessoa local,
Aí ele vai saber os entrâmites culturais, suporte, né? os entrâmites culturais, talvez tenha a pessoa na vila que possa fazer alguma coisa muito mais do que você pode fazer, autoridades na comunidade que não são autoridades assim formais, mas são autoridades da comunidade que vão poder te ajudar. Né? Não, mas é bem isso. Por exemplo, se, sei lá, a gente é missionário e está vindo para o Brasil agora, a gente vai fazer uma ação aqui em Curitiba, a gente fica sabendo de alguma coisa. A gente vai ficar uma semana aqui fazendo uma ação missionária, um mês, sei lá, enfim. Mas não vai dar o tempo todo para fazer. Vamos contratar alguém local. Pastor Mateus vai manjar das coisas. E ainda porque direito e tal, né? Então, tipo, ele já vai dar esse suporte que a gente não vai saber, assim, tipo, até a legislação e tudo mais. Sim. Então, acho que sempre ter esse contato, assim, com alguém local ajuda bastante. Sim. Até pra nossa juventude que faz missões, né? Então, tipo, a gente vai pro carnaval para uma cidade do interior. Ou a gente vai fazer alguma viagem missionária internacional. Os meninos o Marco foi pra Argentina um tempo atrás. Ficaram quanto tempo lá? A gente ficou 2 semanas. 2 semanas. Cara, dependendo da situação, você pode se deparar com um caso desse. É pouco tempo. Mas dependendo do estado em que a pessoa tá, ela pode abrir tudo. E aí? E aí esse contato com o local é essencial, né? Sim. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser um atendimento, pode ser uma pregação que mexeu na vida da pessoa e decidiu abrir e assim por diante. Então você precisa contar quem é o líder principal já, ou quem está ministrando naquele lugar, ou quem está ao cuidado daquele povo, enfim, que possa estar te dando esse suporte, né? Eu me lembro que no Paraguai a gente fazia ações missionárias, e isso fora do PEP, mas com um projeto radical, e a gente não ficava muito tempo, e nas maiorias das atividades a gente ia para as tribos indígenas, enfim, que Paraguai não é só isso também, né, mas tipo, a gente ia lá para servir eles, e cara, tinha muitos casos assim, que eu não ia resolver em 2 semanas, e naquele tempo eu era adolescente ainda, então já tinha mais coisas limitantes, ainda não sendo um estrangeiro eu não conseguia ir além, então precisava correr atrás de alguém para ajudar também, enfim. Eu lembro que a gente foi para uma viagem para o sertão com o Cross muitos anos atrás. E aí no sertão tava eu e mais uma psicóloga, e a gente estava oferecendo serviços de saúde. A gente levou uma equipe de saúde para lá. Legal. Aí a gente estava oferecendo serviços de psicologia também. E eu lembro até hoje que eu estava atendendo uma menina debaixo de uma árvore, né, com 2 cadeiras, assim, e ela abriu para mim que ela tinha sido abusada pelo avô por muitos anos, né? E naquele momento, o que eu podia fazer? A primeira coisa que eu perguntei para ela era se ainda estava acontecendo. Porque muitas vezes os casos de abuso que vão chegar para vocês como missionários ou como adolescentes que estão numa viagem missionária ou como pessoas que estão cuidando de pessoas, são casos que já aconteceram. Infelizmente, quando está acontecendo, é difícil da pessoa abrir, né? Então, aí é sempre assim, eu sempre acesso. Já aconteceu, está acontecendo, como é que é? Porque daí são ações diferentes que você vai ter que tomar, né? Se já aconteceu, eu acho que a gente precisa respeitar muito a vítima em relação tipo, eu quero denunciar ou não. Porque eu já ouvi bastante também de pessoas que eu atendi, assim, Mari, daí me falaram para denunciar, eu fiquei me sentindo uma idiota. Por que eu não fiz isso antes? Eu não consigo denunciar. Então, assim, tem que ser um trabalho com muito cuidado, né? Principalmente se a situação acabou, se já passou, se já faz anos. Tipo, acho que o vô da menina tinha morrido já e tal. Então, já fazia anos, não tinha mais, né, o que fazer. Então, assim, vou falar para ela contar para a mãe dela. Não, peraí. Né? Agora, se está acontecendo, aí eu digo, faça o possível para conseguir, para tentar denunciar. Principalmente se for criança. Sim. Principalmente se for criança. Eu acho que essa leitura do momento que a pessoa está vivendo é muito importante. Se está numa viagem no campo, ou aqui, como você falou, cuidando de pessoas, porque é a pessoa que vai sofrer as consequências do conselho que você der, no sentido de denuncia, não denuncia. Sim. Né? Vai, denuncia. A pessoa, como você disse, eu tô me sentindo, cara, eu não fiz isso até hoje, por que eu não fiz isso? Então eu acho que essa é a empatia, né? Essa leitura de como que a pessoa tá, o que ela sofreu, até onde foi, quanto tempo foi, e esse cuidado
no que for possível. Você estava fazendo um atendimento no sertão, provavelmente você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então até onde eu posso ir aqui para cuidar do coração, para ajudar, para que aqueles traumas sejam superados no sentido de ter um cuidado sobre aquela pessoa. Matheus, posso dar algumas dicas bem básicas? Com certeza. Então assim, daí depois se você quiser adicionar alguma coisa, né? Quando uma pessoa chega para você numa viagem missionária, tá? Vamos supor que vocês estão lá em Prudentópolis. Aí você vai atender, aí vou conversar com alguém, a pessoa fala, fui abusada sexualmente, não estou sendo abusada nesse momento, não é uma criança, é um adolescente. Se for criança, chama teu líder, denuncia, ponto, fim. Se está acontecendo no momento, denuncia de qualquer forma, enfim. Mas se já aconteceu, tá? Que é caso já aconteceu. É o que é mais comum. Sim. O caso já aconteceu. Primeiro de tudo, evite respostas prontas, assim. Tipo, ai, mas nossa, foi da vontade de Deus. Ai, nossa, mas Deus está no controle. Ok, gente, a gente entende que Deus está no controle, mas não é o que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Coisas que eu falo. Eu falo assim, Deus odiou o abuso tanto quanto você. Mais, provavelmente. Deus não aprovou o que aconteceu. Né? Então, assim, até para trazer para a pessoa um senso de que, cara, Deus não se agrada de abuso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Onde estava Deus, né? Muito comum essa pergunta. Essa pergunta Nossa, muito comum. Direto. Onde estava Deus? Né? E normalmente eu tento falar assim, olha, essa é uma resposta que talvez você nunca encontre, mas eu vou te falar. Deus estava lá com você e Ele estava odiando o que estava acontecendo, tanto quanto você. Evitar respostas prontas. Evitar respostas prontas é uma coisa muito assim. Outra, escute. Escute a pessoa, perceba a linguagem corporal dela, veja se a pessoa está chorando muito, está tremendo, está sem conseguir respirar. Se a pessoa estiver desse jeito, ajuda ela a respirar. Fala para ela, peraí, para de contar um pouquinho. Por quê? Porque toda vez que a gente está narrando um trauma, a gente em algum nível está reexperienciando ele. Então algumas reações vão voltar. Né? Então assim, escute, fique atento à pessoa, né? Um parênteses, acho que essa questão do escutar, priorize a pessoa e não a agenda, porque às vezes a gente tá numa viagem missionária, você tem que, mano, vamos embora e tal. Surgiu um caso desse, cara, a gente fica com outra pessoa, fica com alguém perto ali, mas priorizar, porque eu acho que isso é o ouvir também. Sim. Né? Tente não retraumatizar a pessoa. E o que eu quero falar por retraumatizar? Infelizmente, eu já ouvi histórias, né, de pacientes que chegaram no meu consultório e que o pastor falou assim, quando ela abriu, que estava sendo abusada. Ai, não, mas a pessoa que está te abusando deu brecha para o inimigo, ele está possuído, ou você precisa orar mais. Gente, tudo, né? Por favor, evita isso, porque isso machuca demais. Demais. A pessoa provavelmente já não foi ouvida, ela já está vindo de uma história de dor pra caramba. Então, assim, escute, evite respostas prontas e tente não retraumatizar a pessoa, né? Colocar assim, um peso, né? Porque às vezes na conversa, com esse intuito, você coloca um peso na pessoa. E daí você retraumatiza. Tipo, você tem que denunciar, você tem que denunciar. Não, peraí. Né? E por último, assim, ore com a pessoa, sabe? Esteja ali com ela, traga versículos bíblicos que tragam conforto, gente. Não é hora de exortar. Não é hora de falar para a pessoa assim, de perguntar para a pessoa, mas que roupa que você estava usando? Mas aonde você estava andando? O que você estava se comportando? Não é hora de fazer isso. Né? Vocês não vão salvar a vida da pessoa naquele momento, mas vocês podem dar para a pessoa uma primeira experiência sobre abrir o seu coração sobre o trauma, segura. E por último, se possível, conecte a pessoa com um profissional da saúde para continuar o tratamento. Porque tratamento de abuso sexual leva tempo. Bastante. E tem que ser feito por pessoas especializadas. Eu acho que essa fala sua é legal, né? A gente está cuidando de pessoas. Eu sou pastor, eu não sou psicólogo. Então tem coisas no atendimento que eu falo, isso aqui você precisa se conectar com o psicólogo. Porque ele vai cuidar de você de uma forma diferente, ele vai te abordar com uma abordagem diferente, que eu não vou fazer isso. Principalmente quando eu converso com pais de adolescentes, quando surge alguma coisa nesse sentido, essa é a minha primeira
na conversa sempre tem que surgir isso, porque tem um certo nível que não é a minha alçada. Já não é mais o que eu vou fazer ali. Ela precisa de um acompanhamento com um profissional da área de saúde mais longo, mais demorado, com uma abordagem diferente. É verdade. Eu acho que vale a pena lembrar também, acho que a Anabel falou no episódio 1 ou 2, né? Quando ela fala sobre não retraumatizar, quando você fala sobre isso, me lembrou aqui, ela falou, tipo, já foi um processo para que a pessoa possa abrir a dor dela, né? Porque ela não fica contando para todo mundo o que ela passou, ou ele. Então, na hora que você pergunta, mas como que foi? Tá, não sei o que, tipo, seja humano, sabe? Tipo, entenda que a pessoa está sofrendo nesse momento que está abrindo para você. E na hora de a oração, eu acho que vai fazer toda a diferença num atendimento desses, porque vai começar um processo de restauração, né? A própria palavra vai dizer que quando você conta, você começa a se libertar, né? Então, tipo, começou o processo de restauração na vida da pessoa. E lembrando que isso vai trazer um impacto na família ou onde está acontecendo, né? Porque se o abuso aconteceu dentro da casa, cara, a família vai ter que se mexer, né? Pra que alguma coisa possa acontecer. Então isso vai trazer algum tipo de marca na família também. Então, tipo, Deus vai ter que estar agindo nesse momento ali, nesse lugar também. E quem está recebendo essa informação vai ser uma ponte para ajudar nesse processo, né? Acho que é isso. Achei legal que você falou da oração ser o começo do processo de cura, porque a gente esquece que o abuso sexual ele não quebra só assim, né, ele não cinge apenas a questão do corpo, ele não viola só o corpo da mulher ou do menino ou do homem, ele viola assim tua vida. A integralidade. É a integralidade. E aí entra naquilo, tipo, onde estava Deus, né? E existe um processo de reconstrução espiritual também. Sim. E aí eu acho muito importante da gente entender também que psicólogo também não é pastor. Sim. Né? Por isso dessa unidade, né? E que existe uma necessidade de uma reconstrução espiritual, que talvez comece na oração, que nem você estava falando. Até né? porque aonde que estava Deus? Deus estava lá sofrendo contigo, certo? Por quê? Porque aconteceu algum tipo de... Esse ato aconteceu porque é fruto do pecado na nossa humanidade. Então, tipo, é o básico já. Começou com o pecado e a gente precisa quebrar esse pecado e começar uma restauração ali. Eu venho de uma... Eu sou crente desde criancinha, meu avô é pastor, pai, enfim. E eu lembro que antigamente tinha um preconceito. Você não precisa de psicólogo, você precisa de Deus. Você não... E eu vim de uma realidade assim, interior do Mato Grosso do Sul, sei lá quantos psicólogos tinha na cidade de 30 mil habitantes com a zona rural. Devia ter uns 2 que estavam de férias. Assim, tipo. Mas há essa necessidade de a gente entender que como igreja há uma necessidade de uma rede de cuidado. Né? Aqui na igreja a gente tem a policlínica, que é uma clínica aqui dentro da igreja. E há necessidade. Então os pastores, todos somos instruídos, dependendo, indica para a policlínica, indica para o psicólogo. E é também essa contrapartida do psicólogo, eu vou até aqui. Porque senão a gente acaba caindo num sentimento de eu posso tudo. Deixa que eu resolvo tudo. E você não vai fazer isso no campo, você não vai fazer isso na sua localidade ou no seu campo universitário. A gente está falando para universitários, você não vai fazer isso lá na faculdade. Tem coisas que você não vai conseguir fazer. Você vai ser como o Marco falou, você vai ser uma ponte para que aquela pessoa receba um cuidado específico, receba um acompanhamento pastoral, seja denunciado caso necessário e respeitar o espaço. Eu acho que uma coisa também nesse processo às vezes você vai chegar lá, a família, você vai chegar na pessoa e ninguém quer fazer nada. E apesar da pessoa ter aberto para você, e aí? A família não quer, não vai, a própria pessoa não quer mais que o processo continue, ou não quer mais... Você vai forçar a pessoa? Não tem como. Não, porque o núcleo, assim, tipo, o ponto central do abuso é que foi forçado, né? Foi violação. Aí você vai lá e vai retraumatizar a pessoa. Então vamos abrir para seus pais, ou você precisa sair de casa. Sim, é muito difícil. Tem que ter, assim, que nem se falou, um cuidado integral, né? Chama pastor, chama advogado, chama psicólogo, vamos ver juntos. E talvez a pessoa não esteja pronta para denunciar naquele momento, mas depois de terapia, depois de discipulado, depois de conhecimento jurídico, talvez um dia a pessoa esteja pronta para denunciar,
né? Mas mais uma vez, repito, gente, se for criança não tem maturidade para decidir, quem decide é o adulto. Denuncia. Denuncia. Se for caso de abuso sexual que está acontecendo nesse momento, seja por líder religioso, seja por familiar, denuncia, tá? Acho que depois no podcast eu até nem sei o número que tem que ligar para denunciar, falha minha, mas acho que depois a gente podia deixar o número. Deixa eu colocar aqui. Boa. Porque assim, em casos ativos de abuso sexual, precisa haver uma denúncia, principalmente se for com criança. Tô vendo aqui agora. Então, eu acho importante deixar isso claro, assim, porque a criança precisa ser retirada. Sim. 100, número 100. Número 100. 100. Né? A criança precisa ser retirada daquele lugar de abuso, de trauma, né? Mas caso seja um abuso sexual, é que, mais uma vez, repito, normalmente o que chega são casos que já ocorreram, que não estão ocorrendo mais. Eu ouvi uma experiência de um pastor agora, recentemente, a gente nem estava gravando ainda sobre o Mário, já era um adolescente mais velho um pouco, então alguém já tinha autonomia para quase 18 anos ali, e chegou essa informação. E aí eles estavam tentando alcançar a família, só o adolescente que vinha era de uma congregação, de uma vila, enfim, e de uma área mais carente, e aí eles não queriam chegar lá porque eles tinham medo do que podia reverberar na casa, o pai espancar. Então o que o grupo começou a fazer? Trouxe esse adolescente para um acompanhamento com psicólogo, ok, mas e em casa, como que a gente vai fazer? Então eles começaram a fazer visitas na casa, não abordando o tema que tinha acontecido e era recente, mas dizendo, nós estamos aqui por ele. A gente veio ver como é que são as coisas. Começaram a fazer visitas semanais na casa do adolescente. O pai permitia, a mãe também. E o tempo foi passando e aquele adolescente disse, as coisas mudaram na minha casa. O pai começou a vir para a igreja, teve todo um processo pós, mas eu acho que essa sensibilidade de como tratar com a família. Porque apesar de não ser uma criança, ele ainda não tinha autonomia para sair de casa, não tinha autonomia para ir, ele não sabia como fazer e não queria que a igreja intervisse com os pais. Então foi respeitado aquilo, mas como que a gente pode fazer? Como que você se sentiria seguro? Como que você se sentiria à vontade para que a gente intervenha também para o seu cuidado? Não, vamos fazer uma visita lá em casa, então tá bom. Então foram lá na casa, visitaram, iam de novo, aí depois ia de novo. E aqui, o contexto da casa mudou. Então foi uma ação específica, por isso que eu acho que essa dica de não dar respostas prontas, ela se encaixa para tudo, não tem uma forma. Não só para a resposta do atendimento, mas não tem uma forma prontinha para como lidar com a família, para como lidar com o abusador, para como lidar... Não tem uma forma assim que vai ser sempre assim, segue aqui o script que vai dar tudo certo. Então foi uma situação específica, com uma estratégia específica que demandou uma sensibilidade e que deu um bom resultado para aquela situação. Acho uma coisa que você falou legal, que pegou aqui, por isso que eu vou falar, né? Até quando você estava falando, pegou um pouco aqui. Você falou, como lidar com a família, com o abusador. Eu acho importante a gente reconhecer os nossos limites. Eu, por exemplo, não lido com o abusador. Se chegasse para você no consultório... Não consigo. Não consigo. Né? Acredito que tem pessoas que conseguem, pastores que podem acompanhar, psicólogos que podem acompanhar, mas se chega com essa demanda, eu sou um abusador de crianças, eu quero mudar, eu vou falar, joia, vai mudar, mas vai mudar em outro lugar. Tem um contato de alguém que pode te ajudar. Tem um contato de alguém, exatamente. Porque, assim, esse é o meu limite, assim. Com o abusador eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que por ouvir muitas histórias já, não tem pra mim, eu tô do lado sempre da vítima. E eu acredito em restauração? Acredito. Mas eu preciso reconhecer a minha limitação como ser humano, como pecadora que eu sou, né? De querer justiça, de querer que essas pessoas... paguem pelo que elas fizeram, tipo isso, né? Mas achei pesado, não? Achei pesado para uma missionária falar isso, né? O pastor tá Mas acho importante você reconhecer os teus limites também, né? Daqui eu não consigo ir, eu não consigo visitar a casa da família. Então, peraí, onde é que eu posso me envolver nisso, né? Eu posso me envolver, eu posso me envolver até aqui, né? Talvez vocês como pastores, homens, vem uma mulher
às vezes a demanda que ela vai trazer, vocês não vão conseguir. Ah, não, consigo me envolver até aqui. Vamos trazer uma mulher, vamos trazer uma psicóloga, uma pastora, alguém para vir ajudar. Né? Então, assim, acho importante reconhecer os seus limites nessa área também, porque todos nós temos os nossos limites. É verdade. Não, e até porque a gente precisa lembrar que assim que alguém abriu uma coisa dessas pra você, não é pra você ficar expondo a pessoa também, né? Tipo, já foi um processo pra ela abrir pra você, né? Então, tipo, se é pra você envolver mais pessoas, que sejam pessoas que realmente vão fazer a diferença na vida dessa pessoa. São maduras, com o né? consentimento da pessoa, né? exatamente. Então, tipo, eu não vou, sei lá, um caso desses, sei lá, veio alguém, uma mulher, assim como você falou, eu já vou tentar auxiliar e, tipo, vai na Bá, que ela é menina e vai conseguir te entender melhor e tal, não sei o que. O menino, beleza, também mesma coisa, chegou meu limite como líder. Vá pro psicólogo agora, porque o processo vai começar lá também. Então é interessante a gente lembrar, e bem importante a gente lembrar disso, assim, porque todo mundo tem dons e talentos, né? Então eu tenho os meus dons como líder espiritual, mas tem um psicólogo, alguém que pode te ajudar nesse processo também, que ele vai dar conta do que eu não tô conseguindo, sabe? E mesmo sendo missionário ou sendo pastor, sempre vai ter alguém mais experiente para te aconselhar. Sim, claro. Graças a Deus. E ainda bem por isso, né? Obrigada. Então, essa questão de reconhecer a limitação, não só por uma ação de não posso ir até aqui, mas vou buscar ajuda também. Né? Então, essa semana retrasada, eu tava com uma situação numa equipe, não nesses assuntos específicos, mas bati ele na sala do pastor e falei, pastor, preciso de um conselho, não sei o que fazer. E é normal, e tá tudo bem com relação a isso, né? Ainda mais quando a gente fala de um caso de abuso, um caso de não sabe o que fazer, procure ajuda, né? Está passando por alguma coisa com relação a isso, procure ajuda. Porque essa rede de cuidado de pessoas maduras, porque às vezes também, principalmente o adolescente, não especificadamente só nesse caso, mas vou abrir com um amigo adolescente, cuidado com quem você vai abrir. Né? Às vezes você tem mais facilidade, a gente estava falando essa semana no nosso grupo de discipulado com o Marco, o Lucas e tal. Tem pessoas que têm mais facilidade para abrir. Claro que uma situação como essa é hiper complexa, difícil de ser aberta, mas tem pessoas que têm mais facilidade para abrir algumas coisas do que outras. Então, se você tem mais facilidade, cuidado para o conselheiro que você vai compartilhar. Até porque às vezes o cara não vai fazer nada, né? Você tá só abrindo. E se for um outro adolescente, não vai fazer nada pra te ajudar, né? Sim. Ou sim, né? E se você sabe, faça alguma coisa, né? Tipo, não sei o que fazer. Corre atrás, pelo menos. Ajuda. Pede ajuda. Sim. Isso aí, Mari. Isso aí, Marco. Mari, pra gente caminhar pro fim, o que você poderia deixar pros nossos universitários que, por exemplo, vivem intercâmbio? A gente tem na nossa igreja uma cultura, acho que Curitiba como um todo, assim. Eu lembro que, só um parênteses, eu cheguei do Mato Grosso do Sul aqui, o pessoal, cara, intercâmbio, essa galera tão querendo ir pra onde, fazer o quê, mano? Eu vim do Paraguai, cara, caraca, mano, essa galera só faz isso. Só intercâmbio, que eu vou passar um ano nos Estados Unidos, vou fazer o quê lá, velho? O que eu vou fazer? Vou pra Inglaterra, hoje eu já mudei a minha percepção. Acho que todo mundo que mora aqui um tempinho muda. Muda, mas cara, é muito engraçado, porque eu lembro que, cara, e isso que na minha cidade eu era um cara viajado, porque eu tinha avô que morava na capital, tio que morava na praia, tá ligado? Então eu ia pra praia, eu tive amigo que conhecia a praia com 30 anos, que dirá fazer um intercâmbio, né? Tinha uma parada. Mas a gente vive num contexto onde as pessoas fazem intercâmbio, viajam. Então, acho que duas coisas, né? Como se preparar, você já deu algumas dicas, como se preparar para estar no intercâmbio e se deparar com situações como essa. E estando lá, daí mais algumas coisas tipo, estando lá, como conviver com as pessoas, no sentido de me deparei. Você já deu algumas dicas, mas eu acho que pra gente fechar. Tá. Pra fechar, então, assim, bem diretamente, eu vou até juntar com algumas coisas que você falou, Marco, que assim, pra se preparar, se prepara emocionalmente. Se possível, vá fazer uma terapia rapidinha, pontual. Existem cursos também, né? Eu não sei o que você vai falar. Tipo, curso do quê? Não, eu tô querendo dizer assim, não curso... curso do quê? No sentido de se preparar para. Sim, tá. Cursos, no geral.
Desculpa, eu tô com essa resposta. Retoma aí, mas... Não, eu tô tentando fazer uma resposta direta aqui, rapidinha, a gente caminhando pro final. Curso, beleza, é isso aí, galera. Faz curso, Se fechou. inscreva aqui, quem quer consegue. Eu podia abrir um curso já, né? Hoje aí como ir por intercâmbio preparado, não. Mas acho assim, invista em você, no teu processo de cura, no teu processo espiritual, no teu processo de teológico do bem e do mal, assim, quando a gente faz intercâmbio, a gente se depara com dificuldades diferentes da nossa realidade, pobreza às vezes, ou às vezes muita, quem vai para os Estados Unidos, muita prosperidade. Então, assim, entender a tua teologia do bem e do mal, por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo, isso é super importante para onde quer que você vá. Então, se prepara nesse sentido. Tem uma teologia do sofrimento, isso que eu queria falar. Tem uma teologia do sofrimento, o máximo clara possível. Não significa que você vai ter todas as respostas, mas tenha a sua teologia do sofrimento. Estude sobre isso. Estude sobre o bem e o mal, né? Então aí, faça a sua terapia, né? Cuide de você. Tem uma teologia do sofrimento que você lê, que você sabe, informada. Então, nesse sentido, saiba, se você for para um país, vai ficar lá muito tempo e você sabe que você vai ter contato, tente entender bem rapidinho as questões legais. Tipo, os Estados Unidos, se você escuta que uma criança foi abusada, você é obrigado mandatoriamente a denunciar. Se você não denuncia e depois falam que você falou para você, você tá também no rolo. Crime, né? Então, assim, tente o máximo que você puder saber dos trâmites legais por cima, para você poder, enfim, ser ativo nessa área também. Estando lá, se envolva numa igreja local, busque conselhos de pessoas locais, né? Traga pessoas locais para o tratamento, para a conversa, sempre com o consentimento da pessoa. Não ache que você pode tudo, né? Traga pessoas locais, eles são teus aliados nisso. Pergunte para pessoas mais experientes, né? E cuide de você, mesmo estando lá. Ouviu uma história de abuso sexual, ficou mais para baixo, liga pro teu conselheiro, liga pra tua mãe, pro teu pai, sei lá, para quem você confia e fala, putz, eu ouvi uma história pesada hoje, tô precisando me regular, tô precisando de ajuda. Então, assim, cuide de você também. Legal. Isso. Que massa. E você, Marquito? Marco? Cara, eu tô pensando aqui que, tipo, como juventude a gente já foi pro Chile, Argentina, Espanha, Itália. E, tipo, não que nesses momentos onde a gente ficou lá, em todo lugar teve um caso que a gente ficou sabendo, mas, tipo, a gente perguntando, acontece em todo lugar. Então, tipo, de um extremo ao outro do mundo, você vai ter casos desses. Então, tipo, como a gente já tem essa cultura de intercâmbios, enfim, eu sempre acho que, na real, a gente conhece o país onde a gente tá em pelo menos um ano. Tipo, a gente não diz que, conheço a cultura em uma semana. Então, que a gente possa, pelo menos, estudar bastante sobre o lugar onde a gente vai. Antes de ir, tenha a convicção de que você tem que ir. Porque isso vai te ajudar nas horas difíceis. De tipo, eu vim aqui pelo propósito, ou vim aqui porque Deus tinha isso pra mim. E eu acho que ter um mentor do lugar da onde você está saindo vai ser vital pra você enquanto você tá em outro lugar. Porque é pro cara ou pra mulher que você vai ligar na hora em que a questão tá complicada, assim. Então, tenta se capacitar, estudar, treina. Faça um curso, enfim, ajuda as missões. Sei lá, faça um curso do Mateus. Perspectivas, gente. Quer uma dica de curso? Perspectivas. Um baita curso para isso. É muito bom. A Junta de Missões Mundiais, ela tem projetos de intercâmbios e de projetos de ação social, enfim, de 6 meses, 1 ano, enfim. E eles dão um suporte de você primeiro se preparar antes de ir e depois você pode ir. Eu sempre falo que o meu caso é muito exceção, assim, porque foi a minha primeira faculdade de teologia. Mas, tipo, hoje estamos no cientista de dados aí e estamos estudando. Mas, tipo, tem uma formação acadêmica para você ir pro campo missionário. Vai ser um intercâmbio só, beleza, mas se for para um tempo integral, que você tenha um suporte, assim, sabe? Que isso vai te ajudar bastante também a você ter contato com outras pessoas fora do ambiente eclesiástico também, né? Então, você usa a tua profissão para servir o reino também. Acho que muito legal isso que o Marco falou, antes da gente caminhar para o fim de novo. Mas acho que a Mari viveu muito isso no sentido de trabalhar num colégio em um país de muçulmanos. Então, cara, e ela era missionária.
Então ela vivia integralmente para missões, mas levantando recurso ou vivendo o dia a dia em uma escola, né? Então às vezes a galera também acha que vou para missões e vou orar a Bíblia e pregar na praça o dia inteiro. Não, gente, não. Só não vai acontecer. Você não vai trazer impacto nenhum para a comunidade se for pra ser só assim. Às vezes você nem vai orar em público, tipo, na praça, tipo, não vai ter pregação na praça. Eu acho que esse preparo, esse cuidado, esse ter mentores, não fazer tudo sozinho, que massa. É isso aí. Obrigado, Mari. Posso só dar uma última palavra? Com certeza. A gente Quer deixar seu contato para atendimentos? Não. Cuidar do missionário? A gente falou bastante sobre um tema pesado, né? Que é abuso sexual. Então, acho que só vale a pena lembrar sempre da história redentiva de Cristo na nossa vida. De que tudo que Jesus está fazendo na nossa vida reflete a redenção. E eu acho isso lindo, assim, de achar que mesmo na mais profunda dor, na mais profunda trauma, Cristo pode redimir. Então, assim, lembre-se disso para a tua vida e para a vida das pessoas que você está aconselhando, que você está cuidando, né? Ai, Mari, mas é uma história horrível, é muito pesada. Existe cura, existe possibilidade de cura, existe possibilidade de redenção. A gente serve a um Cristo que, quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou depois, mas ele passou pela morte. Né? Então, assim, a gente serve a um Cristo que sabe o que é passar, sofrer, né? que sabe o que é trauma, ele sabe o que é. E ele ressuscitou no terceiro dia. Então a história redentiva que Jesus está fazendo na vida de todos nós, inclusive das pessoas que a gente aconselha, das pessoas que a gente atende, a gente não pode esquecer. A redenção é algo lindo. E se eu não perdi a esperança atendendo tanta história de trauma, ouvindo tanta coisa, é porque sempre eu creio na história redentiva de Cristo na vida de quem eu atendo e na minha também. Então só queria deixar mensagem isso. que ficou para mim da Páscoa, e para mim essa Páscoa foi sobre muito forte isso, é o sábado. E às vezes o sábado, que é o tempo da espera, que é o tempo da angústia. Jesus sofreu, morreu e sábado não aconteceu nada. E as pessoas estavam ali, apesar de saber, na hora da dor, você não sabe de mais nada. O sábado é o sábado da ansiedade, da angústia, do medo, do receio, da escuridão, da solidão. E às vezes o período do sábado não é só 24 horas, né? Às vezes o período do sábado é maior e ofusca a redenção. E tira da nossa mente o caminho de Emaús. Você não sabe o que aconteceu? Jesus morreu. E beleza. E aí eles já não lembravam do que Jesus tinha dito. Jesus ali com eles, lembrando desde o princípio que ele falava sobre isso. Então às vezes o sábado é tão demorado que a gente perde de vista a redenção. E que mesmo no sábado, Deus estava operando. Porque mesmo no sábado, Deus estava trabalhando na redenção. Mesmo no sábado, Deus estava operando no corpo de Jesus. Que estava lá e não se decompôs. Que estava lá e foi ressuscitado. Então Deus estava trabalhando mesmo no sábado. E Deus continua trabalhando na nossa vida, mesmo quando de longe a gente não percebe, Deus continua trabalhando. Amém. É isso aí. Boa. Amém. Show, Marquito. Show. Eu acho que isso vale a pena a gente lembrar que se você sabe dessa informação, alguém abriu para você, então faça alguma coisa. Se você passou por isso, corre atrás de alguém que possa ser um apoio para você, alguém de confiança que possa te ajudar nesse processo. E sei lá, talvez um pouco pesado, mas se você fez em alguém, se arrepende, faça o que é certo, tem esperança para você também, mas faça o que é certo e acerta a tua vida. É isso aí, fechado. Galera, Deus abençoe, o papo foi muito bom, obrigado, Mari. Valeu, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Última hora aqui com a gente, valente, Marco. Então aí. Isso foi massa mesmo. Isso aí, que bom. Tchau, gente. Deus abençoe. Um beijo no coração. Se inscreve, curte aí, vê os outros vídeos. Valeu. Boa semana. Tchau.